Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Facilitar. Hoje eu vou ensinar para vocês mais um truque interessante do Excel chamado formatação condicional. O que consiste essa formatação condicional? Ela permite aplicar às células diferentes formatos que mudarão automaticamente em função do valor que cada uma dessas células contém. E você pode usar essa formatação condicional de várias maneiras diferentes, como eu vou mostrar algumas aqui para vocês no vídeo. Essa relação de filmes aqui eu peguei uma relação da internet, tá? São diversos filmes separados aqui por gênero. Essa nota aqui atribuída a cada filme não é a nota verdadeira da internet, foi eu que coloquei aqui só para exemplificar essa nossa videoaula, só para vocês entenderem como que funciona essa formatação condicional. Então eu vou usar primeiro aqui, nessa primeira coluna, eu vou atribuir uma cor diferente para cada tipo de gênero. Como que isso funciona? Sem simplesmente pintar, lógico. Tem essa maneira de pintar a célula, né, de cores diferentes. A gente vai fazer isso de uma forma mais simples e automática, né, usando a formatação condicional. Então vou selecionar aqui todos os gêneros aqui representados, que representação, né, filmes de ação. Seleciono todos eles nessa única coluna. Vou aqui em formatação condicional e vou nessa primeira opção, realçar regras das células. Aqui vocês podem ver que tem várias outras opções. Você pode usar maior do que um valor, menor do que um determinado valor, está entre dois valores, mas eu vou usar essa daqui que representa é igual a um determinado valor. Por quê? Porque eu estou usando um campo de texto e somente tem a palavra ação escrita. Se você estivesse usando um campo de número, você poderia usar essas outras opções, mas como eu estou usando texto, eu posso usar tanto essa daqui é igual a, ou essa daqui, ó, texto que contém. Vamos usar essa daqui, ó, texto que contém. Então todas aquelas células que contêm o texto ação ficarão com preenchimento vermelho claro e vermelho escuro. Tá? Eu posso mudar essa opção aqui também e posso formatar de forma personalizada, mas eu vou usar aqui para exemplificar uma maneira mais simples. Então vou colocar aqui preenchimento de vermelho claro e texto vermelho escuro. Dá um OK. Então aquelas células que contêm o texto ação ficarão vermelho escuro a letra, né? E vermelho claro o fundo. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, comédia e escrever ação, aqui não vai fazer diferença porque a formatação condicional não está aqui. Mas se eu mudar aqui, onde está escrito ação, e colocar a palavra aqui em cima, colocar a palavra comédia, ó, percebam que ela já muda de cor, né? Volta a cor normal como se não tivesse formatação nenhuma. Se eu escrever novamente a palavra ação, ela vai ficar de novo na cor vermelha. É dessa forma que funciona a formatação condicional, ou seja, ela representa um formato, uma cor diferente de acordo com o valor que você aplicar dentro da célula. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira também de aplicar essa formatação condicional. Eu vou selecionar todas as células daqui do meu campo gênero, vou clicar em formatação condicional e vou aplicar aqui, ó, nova regra. Existem várias regras para se usar a formatação condicional. Essa daqui que a gente está usando é essa segunda opção, formatar apenas as células que contenham. O valor da célula é igual a comédia. Então toda célula que tiver a palavra comédia, ele vai ficar numa determinada formatação que eu vou criar agora. Então eu quero que vocês clicam aqui, tá? Formatar para você definir qual é a formatação que você deseja. Então eu quero que o preenchimento da célula seja em verde claro. E a cor do texto, eu quero que ela fique em verde escuro. Vou dar um OK. Então aqui é um exemplo de como que vai ficar essas células, né? Então somente as células que contêm a palavra comédia vão ficar dessa cor aqui, ó. Vou dar um OK. Viram? Então só as células que possuem a palavra comédia ficarão na cor verde. Se eu mudar aqui a palavra animação para comédia,
ela também vai ficar verde. Vou voltar ao normal como é. Então você pode fazer dessas duas formas, ou você seleciona apenas aquelas células que você quer formatar, ou você seleciona toda a coluna e aplica a formatação de acordo com o texto ou o valor de cada célula. Esse é um tipo de formatação condicional, tá? Que a gente somente realça células, realça a cor, né, o preenchimento da célula ou o texto que está aplicado nela. Agora eu vou ensinar para vocês um outro tipo de formatação. Vamos aqui para a coluna ano, que é uma formatação de conjunto de ícones. Então aqui clico, seleciono toda a coluna, né, as células que eu desejo formatar, clico aqui em formatação condicional e vou aqui em conjunto de ícones. O que significa esse conjunto de ícones? Ele tem várias opções, né? Tem setas coloridas, setas na cor cinza, formas diferenciadas, indicadores e classificação. Aí ele varia muito do que você deseja obter, né, com essa formatação condicional. Eu quero simplesmente colocar um indicador. Vamos usar esses sinalizadores aqui no formato bandeira. Então vou selecionar essa opção. O que ele fez aqui? Ó? Deixa eu aumentar um pouquinho a célula aqui para ficar mais fácil de entender. Para a gente entender o que ele representou, porque existem algumas bandeiras na cor vermelha, outras na cor verde, outras na cor amarela. Vamos selecionar de novo aqui essa nossa coluna e vamos entrar novamente em formatação condicional. Só que dessa vez a gente vai gerenciar essas regras. Vamos gerenciar essas regras que estão nessa única coluna aqui. Então essa foi a regra que a gente criou, tá vendo? Lógico que o Excel criou de forma automática. Então a gente vai selecionar essa regra e vamos editar a regra. O que o Excel fez? Ele criou essa regra de conjunto de ícones em porcentagem. Então ele vai colocar a bandeira na cor verde quando o valor for maior ou igual a 67%. 67% nesse montante da coluna, tá? Então tudo aquilo que representar 67% igual ou acima desse valor em porcentagem vai ficar na cor verde. Tudo aquilo que for menor que 67% e maior ou igual a 33%, né, que está em porcentagem, vai ficar na cor amarela. E tudo aquilo que for menor de 33% vai ficar representado aqui na cor vermelha. Nós podemos alterar essa regra aqui da forma como a gente quiser. Posso até mudar aqui mesmo nessa opção os ícones, ó. Posso colocar com bolinhas coloridas. Se eu der um OK aqui, ele vai mudar, ó. Dei um OK e vou aplicar a forma. Então, ele ficou as bolinhas coloridas. Tem uma outra forma da gente ver também de uma maneira mais simples. Vou dar um OK. Novamente aqui em formatação condicional, conjunto de ícones. Então, você pode passando aqui o mouse por cima e vendo como que fica a sua formatação condicional. Aqueles valores de porcentagem você pode alterar da forma como vocês preferirem. Eu vou usar aqui nessa coluna aqui de ano essa formatação aqui nesse conjunto de ícones aqui, ó, que são ícones de classificação. Então vou gerenciar essa regra para melhorar, né? Essa daqui que a gente havia criado eu posso simplesmente excluir, porque eu não estou mais utilizando. Caso ela fique aí, como eu não alterei, eu simplesmente criei uma nova regra. Então vou excluir essa anterior e vou trabalhar só com essa daqui de conjunto de ícones. Vamos editar essa regra aqui. Então uma regra de conjunto de ícones. São esses modelos aqui de ícones. E aqui o valor também está em porcentagem. Porém eu posso mudar esse valor aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar em número. O que isso significa? Eu vou mudar todos para número. Ele está deixando tudo em 0000. Se eu der um OK agora, o Excel não vai entender e vai deixar os ícones tudo no único formato. Eu dei um OK e aplico. Porque você colocou exatamente o mesmo valor para todas as condições dessa fórmula, né, dessa formatação. Vamos editar ela novamente. Então eu quero que ele fique na cor preta quando o valor for igual ou maior do que 2000.
Então todos aqueles filmes que forem lançados, né, acima do ano 2000 ficarão todos na cor preta. Aqueles que forem menor do que 2000 e igual a, vamos colocar um outro valor aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 1980. Então todos aqueles que forem menor do que 2000 e maior ou igual a 1980 ficarão aqui com 75% na cor preta e 25% na cor branca, tá? Isso daqui é só para exemplificar a cor da bolinha. Nesse próximo aqui eu vou colocar 1970, então isso significa que quando for menor que 1980 e maior ou igual a 1970, ele ficará com a bolinha na cor preta e branca, ficará dividida, né? 50% para cada um. Neste próximo aqui, eu vou colocar um valor um pouquinho menor, de Vou colocar aqui o valor de 1950. Então todos aqueles que forem menor do que 1970 e maior ou igual a 1950 ficarão com 75% na cor branca e 25% na cor preta. E tudo aquilo que for menor do que 1950 ficará totalmente na cor branca. Vamos dar um OK e aplicar essa fórmula, ou dar um OK que a fórmula já vai automática. Eu vou dar um OK aqui e a fórmula já vai se aplicar automaticamente. Perceberam como ficou? Então, todos aqueles que forem maior do que 1980 ficarão 75% na cor preta, 25% na cor branca. Tudo aquilo que for maior que o ano 2000 ficará tudo na cor preta. Isso daqui facilita a nossa visualização. Se você tiver uma planilha muito grande com vários números, vários valores diferentes, você coloca esse conjunto de ícones, você consegue separar, né? Diferenciar dependendo da regra que você utilizou. Uma outra coisa bem interessante nessa formatação condicional, vou selecionar aqui de novo essa nossa coluna, novamente formatação condicional, e vou gerenciar essa regra. Clico nela e vou editar. Uma coisa bem interessante é que eu posso excluir esses valores e deixar apenas os ícones, selecionando essa opção, mostrar somente ícones. Seleciono essa opção, dou um OK, aplico, olha o que ele faz. Ele simplesmente tira aqueles valores e representa o ícone. Porém, como essa coluna aqui representa o ano, eu preciso saber qual é o ano desses filmes. Eu vou tirar essa seleção e vou deixar mostrando os valores junto com os ícones. Então, vou deixar dessa forma aqui. Agora vamos trabalhar nessa outra opção aqui de formatação condicional na coluna de nota. O que eu vou usar agora seria essa barra de dados aqui, ó. Vamos selecionar essa coluna, formatação condicional, barra de dados. Então aqui ele já te dá várias opções de cores, né? Um preenchimento de forma gradual e um preenchimento de cor sólida. Olha a diferença, o vermelho na gradual e o vermelho na cor sólida. O sólido fica apenas de uma cor e o gradual ele fica de vermelho escuro até vermelho claro. Então, para que serve essa barra de dados aqui? Aqui você consegue olhar assim de forma bem clara aqueles filmes que receberam a melhor avaliação, né, das pessoas que assistiram. Nesse caso foi eu que criei essas avaliações, mas só para entender. Então todos aqueles que tem uma barrinha maior, né, preenchendo quase toda a célula, fica como aqueles que receberam a melhor nota, e aqueles que tem uma barrinha pequena ficam aqueles que receberam a menor nota. Então esse é um outro tipo de formatação condicional. Ele aplica essa célula em diferente formato, né? E esses formatos mudam automaticamente dependendo do valor que você colocar aqui em cada fórmula. Então é dessa forma que funciona a formatação condicional, tá? Existem outras opções também. Você pode simplesmente colocar a regra para os primeiros ou últimos 10 primeiros itens, os primeiros contêm 10%. Você pode colocar também uma escala de cor. Eu vou mostrar para vocês como funciona a escala de cor. Olha aqui, é lógico que ele ficou uma regra dentro de outra, tá? Se isso acontecer, vamos supor, eu quero mudar essa regra aqui, eu não gostei, vou usar a escala de cor. Vou
colocar aqui a escala de cor de uma única cor, né? Na cor verde. Ah, ficou duas formatações condicionais, uma em cima da outra, e agora como que eu faço para apagar essa formatação condicional? É simples, clicando, você não precisa nem selecionar o campo em si, tá? Ou as células em si. Clico aqui em formatação condicional e vou selecionar essa opção, limpar regras. Eu posso limpar regras apenas das células selecionadas ou posso limpar regras da planilha inteira. Se eu clicar em limpar regras da planilha inteira, eu apago todas as regras, todas as formatações condicionais que você apagou. Mas eu não quero, eu quero apagar apenas essa formatação condicional aqui que foi em barras, que ficou em cima da outra que a gente colocou. Então como que eu vou fazer isso daqui? Ó? Entro novamente em formatação condicional e vou clicar aqui em gerenciar regras. Aí ele te dá uma opção aqui em cima, apenas a seleção atual, ou seja, eu selecionei somente uma célula. Não, eu não quero apagar só dessa célula, eu quero apagar de toda uma planilha, né? Então qual é a formatação que eu desejo apagar? Eu desejo apagar essa formatação aqui de barra de dados. Então seleciono barra de dados e clico em excluir regra. Se eu clicar em excluir regra, ela vai sumir e ficará somente aquela escala de cores graduada aqui no campo de notas. Eu posso fazer uma outra opção também, que é colocar as cores em cima da regra de barra de dados. Eu posso inverter aqui a posição das regras também. Ó. Se você tiver mais de uma regra numa única célula, você pode inverter aqui qual que você prefere que fique na frente uma da outra, uma sobre a outra, enfim. Mas eu vou apagar então essa regra, aplico essa alteração que eu fiz e fica apenas a alteração aqui de graduação. Bom pessoal, formatação condicional existem vários tipos, vários formatos, aí, vários tipos de regras que você pode utilizar. Aí cabe a você agora explorar um pouquinho isso daqui e verificar qual a melhor opção que se aplica à sua planilha. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Gostou do vídeo? Então clica lá em curtir e aproveite, faça sua inscrição e siga nosso canal no YouTube. Obrigado!